E olha só quem está aqui na garagem, na verdade um belíssimo estúdio, especialmente montado pela Volvo do Brasil aqui na zona oeste de São Paulo, o novo Volvo C40 Recharge Pure Electric, sim, o primeiro Volvo 100% nativo elétrico da história da marca. A Volvo já teve outros carros 100% elétricos projetados assim desde a origem, com a marca Polestar, né, uma marca que nasceu para isso, para ser o primeiro passo rumo à eletrificação da Volvo, mas com o nome Volvo, o badge Volvo, o C40 é o primeiro. E se você é volveiro, sabe que C na Volvo significam os carros mais design, os carros que buscam um apelo mais emocional. E aqui a gente vê bem com essa lanterna recortada aqui a caída de teto de um SUV coupé, que o objetivo foi atingido. Esse carro aqui, ó, eu vou até mexer na chave, fechar, vou mostrar para vocês que ele dá um oizinho quando você aciona aqui a primeira vez, ó, uou, dá um oi aqui na frente e um outro hellozinho aqui atrás, olha só que legal. Uou, linda demais a lanterna em formato de um Z, talvez. E essa parte traseira aqui é muito importante pelo carro, não só pela questão do visual, mas porque a aerodinâmica foi uma ênfase total da Volvo nesse projeto. Esse carro aqui tem um CX, um coeficiente aerodinâmico de 0,31, é um número excepcional para um SUV. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos o mesmo número da Lagerta, que na época era um dos carros mais aerodinâmicos do mundo, só que uma Station Wagon ela é muito mais baixa, estreita e longa do que um SUV, ou seja, ela fura o ar naturalmente muito melhor. Então você conseguir, de uma silhueta de SUV, que é naturalmente alta e larga, extrair um coeficiente de 0,31 é um número bom demais e explica também por que o C40 tem números ligeiramente melhores que do próprio XC40 Pure Electric. A aceleração de 0 a 100 vem em 4,7, 2 décimos abaixo, e a própria autonomia no ciclo europeu chega a 444 km, um pouquinho acima do XC40 Pure Electric, ou seja, furar o ar bem é sim importante demais para um carro elétrico. Já que eu falei em XC40, dá uma olhadinha aqui no porta-malas do C40, são 413 litros, números muito semelhantes. E uma das coisas que eu mais gosto dessa nova realidade eletrificada é que o que você tem debaixo do capô? Ora, você não precisa ocupar todo esse espaço aqui com o motor, com o powertrain. Então a gente tem o famoso frunk, né, que é a abreviatura em inglês para front trunk. Aqui a gente tem 30 litros no frunk, ou seja, capacidade total de 443, somando os dois porta-malas. Vamos entrando aqui na nave, que aliás nessa cor Fjord Blue, exclusiva do C40 aqui para o lançamento, tem um visual realmente que toca ao meu coração. Mas olha só que legal, azul por fora e por dentro. Sim, quando o XC40 foi lançado mundialmente, se não me engano, em 2018, tô com a minha memória aí, vou colocar na tela direitinho o ano, mas tinha uma versão para os mercados gringos com o interior laranja, né? Infelizmente no Brasil a gente é mais conservador, a Volvo preferiu não trazer, mas agora no C40 sim podemos ter um interior colorido. Eu adoro interior colorido, seria essa aqui a minha opção de C40 se eu fosse fazer o setup aí, interior Fjord Blue e, aliás, exterior Fjord Blue e o interior também em azul. Já que a gente está falando de C40 e as suas exclusividades em relação ao XC, dá uma olhada aqui, o acabamento das portas e do painel é diferente e é iluminado. Aqui está bastante iluminado, não grita tanto assim a iluminação, mas tem uma iluminação sim por trás e é bacana demais. A gente já tinha visto no XC40 Pure Electric a opção do assistente do Google, né? Temos o Google Android nativo aqui no carro, então isso, por exemplo, você tem um Spotify nativo já do próprio carro, sem precisar parear o seu celular. Sobe sonzinho aqui de Paul McCartney, não vamos deixar mais, senão o YouTube nos derruba. Mas você tem o Google Assistente, né? Que você pode trocar uma ideia quando estiver meio solitário. E aí, tudo bem? Opa, tudo bem? Hey Google, tudo bem? Oi, tudo ótimo por aqui. E o seu dia, como foi?
O meu dia tá ótimo, mas seguinte, Google, me leva pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está a 6 horas e 13 minutos do seu local, de carro e com trânsito leve. Ou seja, ele já tá contemplando a adutora aí que caiu da Marginal Nova do metrô, tá dando 6 horas, mas olha só que interessante, ele já faz o cálculo, né, da carga que você vai chegar lá. Ele também mostra aqui, ó, a situação em relação às possibilidades de carregamento no caminho, inclusive de outras marcas, aqui é o BMW Charging Station. Então, ao longo da nossa jornada, para a gente chegar no Rio com a carga de bateria atual de 94%, ele já mostra quais as opções e quanto tempo levaria para a gente carregar. Ou seja, sim, galera, já dá para você pegar a estrada com carro 100% elétrico. Ainda não é toda a conveniência do carro a combustão, mas já é sim viável para quem é mais early adopter. O cluster aqui, a gente tem também o mesmo cluster do XC40 Pure Electric. Uma outra coisa que, se você não está tão acostumado aí com a nova realidade eletrificada, talvez não tenha chamado a atenção ainda, mas olha só que interessante, a gente não tem o botão de partida, né? Simplesmente perceber que a chave está aqui dentro, que eu entrei com o carro já sabe que eu quero andar, ora bolas. E aí basta colocar em D aqui, ó. E aí o cluster aciona, um cluster mais bonito, né? Um design diferente em relação ao XC40 híbrido que nós temos lá em casa. Infelizmente, só coloquei em D e não vou acelerar, porque aqui ainda estamos num primeiro contato estático com o carro, mas evidentemente vai rolar depois um evento dinâmico que a gente vai acelerar esse bichão aqui, e a gente vai acelerar bastante, porque ele acelera muito. Deixa eu colocar de novo em P aqui para não causarmos uma cagada gigante. Olha lá a assinatura de LED, que bacana. Mas é um carro que tem 407 cavalos e 67 kg de torque, e também nativo com tração integral. Afinal, são dois motores. A gente tem um motor impulsionando aqui o eixo dianteiro, belas rodas diamantadas aro 20 na frente e atrás, e outro motor impulsionando o eixo traseiro. Portanto, o carro já é nativo all-wheel drive. E com 67 kg de torque instantâneos debaixo do seu pé direito, my friends, ele faz de 0 a 100 na casa de 4.7, como eu já falei. Então é um desempenho, autonomia, vamos falar assim, né? Um carro que te faz de 0 a 100 em 4.7 segundos e consegue entregar 444 km de autonomia no ciclo europeu. São números bastante interessantes. Aqui, já que a gente estava fazendo as comparações com o XC40, é claro que a caída do teto torna o espaço para a cabeça um pouco menor aqui, mas tem um ressalto, né? Eu caibo atrás de mim mesmo. Aqui está a posição, vocês veem que está até mais espaço para as pernas, né? O banco aqui regulado para mim, esse banco está um pouco mais para trás, mas eu caibo sem grandes dramas. E outra coisa muito legal do C40 em relação ao irmão XC40 é esse teto panorâmico, que funciona como se fosse aqueles óculos Transitions. Lembra que você saía no sol e ele escurecia? Aqui ele faz automaticamente, conforme a claridade, ele vai escurecendo mais ou clareando mais, ou seja, não há necessidade de uma cortina aqui. O teto de vidro é permanente e clareia e escurece conforme a necessidade. Vejam só que interessante aqui, ó, a caída, quase como se fosse um difusor, né, direcionando o ar que corre pelo teto para essa asa traseira. São alguns dos truques aí que a Volvo utilizou para conseguir números de aerodinâmica tão interessantes. Agora, a questão de $1 milhão sempre, é claro, é quanto vale o show? Pois, na verdade, aqui a gente tem, olha, voltou o Paul McCartney aqui. A Volvo vai cobrar 419.950 por esse carro. Isso é 10 mil a mais do que o XC40 equivalente. Por esses 10 mil a mais, você tem o visual ali de SUV coupé, você tem o desempenho e a autonomia ligeiramente melhores, você tem coisas como o interior personalizado e a cor Fjord Blue também personalizada. Então é um preço que está bastante em linha. E aí a questão é concorrência. Se você está no mercado por um SUV 100% elétrico de marca premium, quem concorre com o XC40 e com o C40 Pure Electric, né? Olha, na minha visão, atualmente, ninguém. Porque se você pegar o trio de ferro das alemãs aí, Audi, BMW e Mercedes, os SUVs elétricos dessas marcas estão hoje não participando desse segmento, né? Estão em segmentos acima. O Audi e-tron, BMW iX, que ainda não chegou, mas está chegando, Mercedes EQC, eles são do segmento D
de SUVs, né? SUVs maiores. Aqui a gente tem um SUV do segmento C europeu. Portanto, se você quiser entrar nessas marcas que eu citei, você está falando de um ticket de 600 mil reais. Aqui a gente está falando de 400 mil, uma diferença bastante aguda, né? Com esses números, a Volvo está projetando, num instante inicial, vender 200 unidades, né? O lote inicial do C40 Recharge é de 200 unidades para o Brasil. Isso pode parecer pouco, mas olha só que interessante. O XC40 Pure Electric já foi em janeiro agora de 2022 o carro elétrico mais vendido do Brasil, com mais de 100 unidades mês, ou seja, um carro que está se desenhando para fazer mais de 1000 unidades ano no Brasil. Isso já é bastante coisa, ou seja, já tem muita gente que está comprando a ideia, que está abraçando a ideia de ter um carro elétrico no Brasil. Isso no Brasil. Falando mundialmente, esse carro aqui é sim muito importante para a Volvo, porque o XC40 ele é o grande ganha-pão da Volvo na Europa e no mundo. Para vocês terem uma ideia, o XC40 é o carro premium mais vendido, foi o carro premium mais vendido da Europa em 2021, com mais de 120 mil unidades, ou seja, mais de 10 mil unidades mês. Sim, não existe nenhum modelo, seja da Mercedes, que tem o Classe A como carro mais vendido, seja da BMW, que tem o Série 3 como carro mais vendido, seja da Audi, que tem o A3 e Q3 como os carros mais vendidos. Nenhum desses carros faz o volume que o Volvo XC40 faz na Europa, onde ele é o carro premium mais vendido, ou melhor, foi o carro premium mais vendido em 2021. Ou seja, o XC40 é um ganha-pão da Volvo, ele já está totalmente inserido nesse contexto de eletrificação da marca, que vai estar totalmente eletrificado em 2030, e o C40, obviamente, faz parte dessa estratégia, é o sucessor, digamos assim, agora em 2022 do C40, então ele é sim um carro que tem responsabilidade de fazer volume e ajudar a Volvo a pagar as contas. Eu acho que ele tem tudo para ser muito bem sucedido, justamente por unir performance, preço e autonomia num patamar muito interessante. Talvez ele não seja o líder mundial de carros elétricos em nenhum desses três aspectos, mas ele junta os três aspectos com números bastante interessantes, principalmente se você colocar a questão de preço nessa equação, né? Quando você compara com os principais concorrentes aqui no Brasil hoje, já que a gente falou em Audi, BMW e Mercedes, quando você olha para Audi e-tron, Mercedes EQC, BMW X a gente ainda não sabe o preço, mas quando você olha para esses dois hoje, realmente o custo-benefício para você ter um SUV elétrico premium do C40 e do XC40 ajudam a explicar por que hoje o XC40 já é o SUV, ou melhor, o carro elétrico mais vendido do Brasil. Uma outra coisa muito interessante para a gente fechar aqui, nenhum material animal, de origem animal aqui no interior, mesmo a alcântara e o couro aqui não são de origem animal, são sintéticos, mas mesmo assim de muito boa qualidade. Beleza, galera? Vocês acham que o C40 vem forte aí no mercado de SUVs premium elétricos no Brasil? Você acha que o XC40 vai continuar sendo o número 1 da Volvo nesse mercado? O tempo dirá. Eu acho que o C40 tem mais apelo justamente por trazer um belo tapa, vamos dizer assim, no design, que eu acho que é importante sim demais para esse tipo de consumidor. Então, já frisando aqui que em breve traremos sim uma avaliação dinâmica desse carro, né, em movimento. A gente vai acelerar bastante, a gente quer sentir esses 67 kg de torque aí do motor elétrico. Então deixa aí o like, se inscreve no canal, compartilhe youtube.com/cascortes com os parceiros e deixa aí também o seu palpite em como o C40 vai desempenhar no mercado brasileiro. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.